paz de Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um personagem bíblico muito especial. Vamos estudar um pouco sobre Mateus. Quem foi Mateus? Mateus é o autor do primeiro evangelho do Novo Testamento. O evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus foi o cobrador de impostos que se tornou discípulo de Jesus. Mateus também é chamado na Bíblia de Levi. Antes de ser chamado para seguir a Jesus, Mateus era um cobrador, um coletor de impostos do povo hebreu durante a dominação romana. Por ordem de Herodes Antipa, ele estava alocado em Cafarnaum, uma cidade marítima no mar da Galileia, na Palestina. Seu primeiro contato com Jesus ocorreu enquanto ele estava trabalhando. Mateus 9:9 diz assim: saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e lhe disse: siga-me. Mateus se levantou e imediatamente seguiu a Jesus. Depois disso, Mateus preparou em sua casa um grande banquete para Jesus. Estava presente uma multidão de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Esse relato você encontra em Lucas, capítulo 5. Como Mateus era coletor de impostos, e essa era uma ocupação desprezada pelo povo judeu, os fariseus criticaram Jesus por estar sentado à mesa com publicanos e pecadores. Mas Jesus respondeu: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mais do que qualquer outro discípulo, Mateus tinha uma ideia clara do quanto custaria seguir a Jesus. Contudo, ele não hesitou em nenhum momento. Quando deixou o seu trabalho como cobrador de impostos, Mateus sabia que estava mudando radicalmente a sua vida. Para vários outros discípulos, sempre havia a possibilidade de praticar sua antiga atividade, como a pesca, mas não havia essa possibilidade para Mateus. Duas grandes e importantes mudanças ocorreram na vida de Mateus quando ele decidiu seguir a Jesus. Em primeiro lugar, Jesus lhe deu perdão e vida eterna. Mateus não pertenceria apenas a um novo grupo, ele pertenceria ao Filho de Deus. Não estava apenas adotando um novo estilo de vida, ele agora era uma pessoa aceita por Deus. Para um desprezado cobrador de impostos, essa mudança deve ter sido maravilhosa. Em segundo lugar, Jesus deu a Mateus um novo propósito para as suas habilidades. Como seguidor de Jesus, a única ferramenta do seu antigo trabalho que ele levou consigo foi a pena, um instrumento de escrita da sua época. Desde o princípio, Deus agraciou Mateus com o dom de escrever. O chamado de Jesus acabou lhe permitindo usar suas habilidades em um trabalho muito mais importante. Mateus era um observador e deve ter gravado mentalmente tudo aquilo que ele viu acontecer ao seu redor. Depois, ele escreveu sobre tudo e, como resultado, nasceu o evangelho que traz o seu nome. Mateus era um judeu escrevendo para os seus colegas judeus. O objetivo de Mateus era mostrar razões suficientes para que os seus leitores pudessem crer em Jesus como o Messias aguardado e profetizado. Em busca desse objetivo, Mateus se esforça para demonstrar que os acontecimentos da vida de Jesus são o cumprimento das profecias do Antigo Testamento.
Mateus escreve como um discípulo de Jesus que observou a maioria dos fatos que incluiu em seu evangelho. A experiência de Mateus mostra que cada um de nós, desde o princípio, é uma obra de Deus em andamento, que está em franco progresso. Deus nos dá muitos dons, bem antes de o aceitarmos conscientemente. O Senhor nos confia destrezas e habilidades antecipadamente. Ele faz cada um de nós sermos seus servos. Quando confiamos nele e colocamos a seu serviço aquilo que ele mesmo nos deu, começamos uma vida de verdade. Mateus não poderia saber que Deus usaria as mesmas habilidades que ele tinha como cobrador de impostos para registrar a maior história da humanidade. E Deus não tem um propósito menos significativo para cada um de nós. Vejamos alguns pontos positivos de Mateus. Mateus foi um dos 12 de Jesus. Ele respondeu imediatamente ao chamado do Mestre. Ele convidou muitos amigos seus para conhecer Jesus. Mateus escreveu um evangelho. Mateus esclareceu para o seu público judeu que Jesus era o cumprimento das antigas profecias. Mateus recebeu uma nova vida. Sua habilidade de observar detalhes foi utilizada para registrar a história da época dentro do propósito de Deus. E você, já recebeu o chamado de Jesus? Segue-me. E qual foi sua resposta? Faça como Mateus. Siga Cristo e viva o seu chamado. Empregue suas habilidades no anúncio do Evangelho de Cristo e Deus te abençoe.